Olá, caros ouvintes, sejam bem-vindos a mais episódio aqui do vosso Podcast Conversa, o vosso podcast de política. Pois é, e hoje estamos aqui juntos então para falarmos do último debate do dia, portanto em que opôs André Ventura a Rui Rocha, portanto Chega contra a Iniciativa Liberal. Era um debate que prometia uma agradável conversa de dois partidos que aparentemente tinham muita coisa em comum e afinal percebemos que não têm nada a ver um com o outro, portanto, e as coisas deram bem para o final. Portanto, discordo daquilo que André Ventura disse, que levou uma coça ontem de Pedro Nuno Santos e levou hoje uma coça de André Ventura. Os termos foram exatamente estes, portanto, nada de novo debaixo do sol. Concordo que ontem, portanto, com Pedro Nuno Santos levou uma coça, portanto, foi pouco eficiente. Portanto, para mim não ganhou o debate. Eu sei que vocês no Instagram te colocaram que ganhou o debate, mas para mim não ganhou o debate. Vale o que vale, são opiniões, portanto é como temos. Portanto, também eu vejo os debates, as análises depois na televisão e também existem coisas que eu não concordo, outras que concordo. E até se aprende outros pontos de vista, portanto, as coisas são mesmo assim, a democracia é isto, é opinar e, portanto, ter ideias diferentes. Ora, isto, portanto, eu não sei o que aconteceu dentro da Iniciativa Liberal, mas talvez João Coutinho Figueiredo molhou a toalha e deu com a toalha molhada na cara do Rui Rocha e lhe ensinou um pouco a debater, porque o Rui Rocha melhorou muito o seu nível. Portanto, mais responsivo, menos passivo, calmo, sereno como estava. Portanto, é um estilo, pode ser um estilo, serenidade. Queria mostrar que ser-se estadista pode ser uma vertente e, portanto, isto aqui, quanto a mim, existem coisas que são importantes de analisarmos. Portanto, André Ventura começa também com uma postura mais calma, mas depois, a meio do debate, portanto, já percebeu que estava a patinar e, portanto, descambou mesmo. Portanto, começou por dizer que a Iniciativa Liberal e o Chega tinham muitas coisas em comum, portanto aqui uma vontade de dizer, bom, a Iniciativa Liberal não vai estrebuchar, vais ficar aqui debaixo do guarda-chuva, vamos ficar aqui todos amigos. Portanto, começa logo com um rol de impostos que é para acabar, inclusive dizendo que o IMI é o imposto mais estúpido que existe. Eu, por acaso, concordo, da mesma forma como também acho que o IUC é também um dos impostos mais estúpidos, porque a premissa aqui é justamente esta, que é: pagamos para comprar um carro, compramos por usar um carro, pagamos taxas para adquirirmos uma casa e depois pagamos taxas por termos comprado uma casa, por ser nossa a casa. Parece que na verdade isto nunca acontece, não é? Portanto, ou seja, parece que nós nunca temos realmente posse daquilo que nós supostamente deveríamos ter posse. Portanto, por muitos casos aqui, tenderei a concordar que imposto é um roubo. Sobretudo porque depois as coisas não funcionam. Porque uma coisa era se nós pagássemos e as coisas funcionassem. Outra coisa é nós pagarmos e percebemos que as coisas não funcionam. Portanto, nada a fazer quanto a isto. Portanto, já no caso do Rui Rocha, aquilo que nós temos é um Rui Rocha que entra com uma frase, uma punchline inicial, muito ao estilo daquilo que Coutinho Figueiredo nos habituou em outros debates, em que dizia mais uma oportunidade para mostrar que o liberalismo funciona e faz falta a Portugal, portanto aquela frase espetacular. Todavia, para mim e para outros analistas, por aquilo que já tenho estado a ver, porque comecei a pôr-me em causa o porquê que eu não estava a conseguir compreender, mas ao que parece também poucos são aqueles que conseguem perceber ou entender aquilo que é o tão famoso choque fiscal da Iniciativa Liberal. Portanto, agora andamos muito aqui numa troca de números em que 9 mil milhões ou 3 mil milhões de euros neste choque fiscal. Aquilo que percebemos é que economia e contas para o Chega também não está fácil. Portanto, temos aqui uma perca de receita, cerca de 1,5 mil milhões de euros, daquilo que são as receitas de muitos impostos, mas depois supostamente conseguimos obter o triplo em receita desses impostos.
pela questão de investimentos, por outras questões, etc, etc. Portanto, para mim, não faz sentido haver isto, até mesmo as televisões mostraram que isso não seria possível. E isto aqui é que é o problema de André Ventura. É boa mandação de bytes, voz grossa, mas depois concretizar, explicar, não acontece. E isso foi um dos pontos, ao ponto que ele disse mas eu estou a debater com uma pessoa, estou a debater com duas, eu não vim aqui para debater com duas, porque chegámos a um ponto em que tínhamos a moderadora e tínhamos Rui Rocha a perguntar como é que o Chega ia financiar os aumentos das pensões para os idosos, não é? Portanto, a ideia, uma das ideias que justamente André Ventura traz e que supostamente isto resolve-se tudo com fundos europeus. Sabem o que é que isto acontece? Isto depois acontece a mesma coisa que acontece atualmente com a Hungria, que fica de mão estendida para a União Europeia, à espera de receber os fundos europeus para pagar às suas clientelas, para pagar às suas promessas. E isto, regra geral, não dá bom resultado. Não dá bom resultado para a população, não dá bom resultado para as próprias elites, não é bom para ninguém. Portanto, isto aqui temos um grande problema, e daí o Rui Rocha ter dito que em democracia não pode valer tudo. É uma das frases que marca justamente o debate, mas aquilo que também importa-nos aqui salientar é que Rui Rocha conseguiu mostrar que, afinal, André Ventura não é liberal. Não é nada que não soubesse, porque quem se quer perfilar entre o comunismo e um suposto fascismo, ou o que é que seja, ou gostar dessas ideias, choca com aquilo que qualquer miúdo do básico ou do secundário diz, que é: então, mas o que é que o comunismo e o fascismo têm tão diferentes? Porque todos controlam a economia, todos têm um corporativismo, todos têm um capitalismo de Estado, por assim dizer. Portanto, mesmo que seja comunismo, é o Estado que organiza a forma capitalista, e nós vemos isso como acontece no caso da China, com sucesso, portanto, um país, dois sistemas. Porque é justamente isto. Portanto, temos aqui a questão da TAP, que mete a nu, portanto, esta mesma questão de que é uma empresa estratégica, quando nós já percebemos o que é que a questão de ser estratégico significa. Portanto, não vale a pena estar aqui a escamotear as coisas, porque depois lá está, é a questão da TAP, é aumentar subsídios, é aumentar pensões, é aumentar aquilo que é a gordura do Estado. Portanto, um liberal nunca na sua vida vai querer aumentar o seu Estado. Isto é o mais elementar. Portanto, eu não sei como é que não entendem isto, que é tão básico de se perceber que não existe. Não existe justificativa para se querer fazer todo este tipo de comportamentos. É aquilo que depois os outros analistas também dizem, que querem ser como a Iniciativa Liberal, a cortar nos impostos, mas depois prometem tanto ou mais como o Partido Socialista na questão dos aumentos. E não vale a pena virem com a ideia dos idosos que ganham 200 euros de pensões, não vale a pena virem com a ideia dos polícias que são mal pagos, porque já foram feitas as contas dos salários médios e afins. Agora, se os polícias são bem pagos para a profissão que têm e para o risco que são colocados, e os bombeiros igualmente, isso aí já podemos entrar noutro tipo de debate. Mas cuidado com este tipo de debate, porque nós não podemos entrar aqui numa dinâmica, porque senão estamos a ser igual ao Partido Comunista, e igual ao Bloco de Esquerda, e igual ao Partido Socialista, em que temos os sindicatos a pedir, a espernear, a fazer barulho, e nós vamos a correr e levamos aquele sindicato em particular em ombros e damos aquilo que ele quer. Em política isso não funciona. Portanto, como o Rui Rocha disse, em democracia não vale tudo. Portanto, quanta demagogia existiu para aqui. É que depois a questão é que fomos até aos vistos gold.
Para daqui a questão dos vistos gold, é importante nós olharmos para aqui, porque isto entronca num dos pontos que o André Ventura quis também levar, e a jornalista também. Enfim, a jornalista para mim teve uma saída que não me faz sentido nenhum, que é uma confissão religiosa de uma pessoa, de um candidato, não tem que ser colocada em causa, que é, mas você como cristão, os imigrantes e afins, uma pessoa só porque é cristã, só porque é islâmica, só porque é judia, o que é que seja, isso não tem que ser em causa. Podem-me dizer que isso depois não entra em consonância, etc, etc, mas isso já é outras questões. Para mim, aquilo que é a liberdade do indivíduo é uma coisa que eu levo muito a sério, portanto, aquilo que eu faço na minha vida, aquilo que são as minhas opções, aquilo que são as minhas escolhas, são as minhas opções, são as minhas escolhas, não são para ser julgadas por ninguém, ponto final. Portanto, e não haverá ninguém que vai estar a pôr em causa as minhas ideias, portanto, e muito menos um credo, que isso é uma coisa que é privado, portanto, não cabe ao Estado, não cabe a um jornalista estar a inquirir. Portanto, na questão da imigração, temos a questão da bandalheira, temos a questão das portas abertas. Aí, acho que todos nós concordaremos que a imigração não pode ser feita de uma forma descontrolada, não pode ser permissiva, e isso o Rui Rocha também aplica, e quer voltar àquilo que era 2017. E justamente por ser 2017 é que se diz, então, estamos a voltar aos tempos socialistas, portanto, temos aqui um socialista, André Ventura, a querer as coisas como antigamente. E, portanto, as respostas acabam por ser muito, muito básicas, ou seja, André Ventura, quando não domina um tema, começa a fazer perguntas desenfreadamente, Rui Rocha diz, aplique-se a lei, portanto, não vale a pena estar a debater muito, que é o que a lei diz é para ser cumprido. Acabou, ponto final. Portanto, o legislador, como dizem os advogados em tribunal, na sua maior sapiência, portanto, o legislador, leiam-se os deputados, muitas das vezes, na sua maior sapiência, colocou todas as questões que eram necessárias de acautelar. Portanto, é tão simples quanto isto. A iniciativa liberal, aquilo que coloca é que tem que se entrar com um visto de trabalho, com um contrato de trabalho ou com subsistência. Portanto, quando o Chega vem aqui dizer de que a iniciativa liberal não é contra os vistos gold, meus amigos, se ouviram um episódio anterior em que eu estava a falar do debate de Luís Montenegro com a Mariana Mortágua, ouviram o preço, eu volto aqui a dizer que era necessário para o visto gold, portanto, entre 500 mil a 1 milhão de euros. Portanto, o que é que eu tinha dito? Era a questão da subsistência, não é verdade? Portanto, ter meio subsistência. Acho que está aí mais respondido. Portanto, uma pessoa que tem 1 milhão ou que tem 500 mil euros para pagar por um visto, certamente tem forma de subsistência, porque não é qualquer um que vai pagar um visto para estar num país. Lamento, é o mais elementar, é o mais básico que nós temos aqui para analisar. Portanto, o ponto é este. Foi um debate em que o Rui Rocha, inclusive, propôs que André Ventura assinasse um compromisso em que viabilizaria um governo e que não iria aliar-se com o Partido Socialista para mandar um governo de direita abaixo. Portanto, finalmente temos o virar da mesa que eu, ao tempo que perguntava como é que o pessoal não era capaz de encostar o Chega ao PS, colocá-los bem juntinhos, porque parecem-se em muitas coisas e, portanto, este debate foi muito elucidatório sobre estas mesmas parecenças. Portanto, quem não quer ser lobo não lhe vista a pele. Portanto, aquilo que o Rui Rocha também diz, que André Ventura é uma criança que quer andar em todos os carrosséis, é isto. Porque o vento sopra de um lado, viramos para este lado, depois vem mais uma rabanada para este lado, viramos para outro lado, e portanto andamos assim o tempo todo para agradar a gregos e a troianos. Meus amigos, em política não dá para agradar a todos. Portanto, se quisermos colocar também os termos religiosos, portanto, nem Deus, nem Cristo agradou a todos, não é? Portanto, e é uma das razões pelos quais temos 3 religiões também, que 3 grandes religiões é por isso, pela questão de Cristo.
obviamente que também em política não é possível estarmos com Deus e com o diabo. Não é possível estarmos com quem é de esquerda e com quem é de direita. Tende a correr mal. Por um tempo vai correr bem, mas médio e longo prazo não é possível, porque depois lá está, fazemos as críticas que fazemos ao PAN, de que ora estão na esquerda, ora estão na direita. Portanto, André Ventura tem que se olhar ao espelho antes de fazer uma crítica e perceber, afinal, é mais de esquerda ou é mais de direita. E isso aí, justamente, corre mal. Portanto, é importante entendermos isto, a questão também de taxar a banca. Portanto, aquilo que a Iniciativa Liberal diz foi aquilo que sempre disse, que é lucros privados, prejuízos privados. Portanto, não cabe à população salvar bancos. Portanto, isto é uma ideia da qual partilho, consigo compreender o porquê disto. Agora, obviamente que deixar um banco ir ao fundo nunca é bom, sobretudo pelas pessoas que lá depositaram os seus poupanças, e nós vimos o que aconteceu com o BES, sobretudo, e com o Banif. Todavia, lá está, não podemos querer ser como o Bloco de Esquerda, em que vamos taxar os ricos. Porque depois a questão é que André Ventura inverte tudo isto, coloca-se como o Partido do Povo versus a Iniciativa Liberal, que é o Partido dos Ricos. Portanto, é um desnorte completo neste debate. Portanto, neste debate, eu não sei, o André Ventura mudou não sei quantas vezes de posição, quis segurar todas as posições, quis segurar todas as bandeiras e no final ficou sem nenhuma, porque claramente não deu nenhuma coça, claramente não esmagou, claramente não fez nada. Vem apenas com a lenga-lenga de sempre da imigração, que aí é o único ponto para mim que consegue faturar, é na questão da imigração, porque realmente precisamos de entender as coisas como elas são e estamos a perceber também qual é que é a viragem da própria União Europeia e daquilo que são os países da União Europeia. Portanto, a ideia de uma fiscalização maior, e nós aquilo que percebemos, e é uma crítica que o Rui Rocha também faz, é um buraco que tínhamos e temos pelo facto de termos acabado com o CEF e justamente questões legais que permitiam aquilo que nós vimos de fazer um pedido de asilo ou um pedido de visto de trabalho, portanto vir para cá à procura de trabalho. Portanto, é o que é, precisamos de, quanto a mim, um maior controle nessas questões e obviamente que aqueles que vierem para cá trabalhar são mais que bem-vindos. Portanto, esta é a análise deste debate. Vamos ver o que é que vai trazer, o que é que vão trazer os próximos debates, quer para André Ventura, quer para Rui Rocha. Portanto, ansioso para ver como é que vai ser o comportamento de Rui Rocha com Luís Montenegro. Portanto, se a ideia é atacar e roubar eleitorado a Luís Montenegro ou não, porque as sondagens não estão muito boas para a Iniciativa Liberal. Portanto, a Iniciativa Liberal tem que ir a caminho e trabalhar muito. Vai ser também interessante ver um debate, obviamente, com Mariana Mortágua. Não porque haja muito eleitorado para ir, apesar de se tocarem nas questões sociais, na questão daquilo que são as drogas leves e afins, mas, obviamente, estão totalmente desconectos. Portanto, têm um polos opostos naquilo que toca à componente económica. Portanto, vai ser um debate muito interessante. Já no caso de André Ventura vai ser interessante. Este ataque vai haver certamente no Bloco de Esquerda, portanto eu acredito que seja um debate conforme aconteceu com a Inês Sousa Real, mas com mais impacto, e o debate com Pedro Nuno Santos, que será aceso, obviamente, mas será também importante para André Ventura o debate com Luís Montenegro, no sentido de perceber quem é que já André Ventura queria fazer deste debate um debate da direita, que claramente não correu desta maneira, mas certamente irá puxar dos galões para tentar fazer com Luís Montenegro, de perceber quem é que governa a direita, quem é que é o principal partido de direita e, portanto, como é que vai condicionar ou não vai condicionar. Portanto, André Ventura quer sentir-se importante, por isso é que não assinou aquele papel do Rui Rocha, que para mim foi uma jogada brilhante, porque é do estilo,
se é homenzinho e vamos aqui a um compromisso, por isso as questões todas das linhas vermelhas, e portanto, lá está. Depois aquilo que nós temos é André Ventura a dizer que a IEL está morta para ir para a cama com o PSD ou com o PS. Portanto, grande estadista que nós temos aqui. Bom, amigos, despeço-me com uma amizade de sempre. Isto já vão altas as horas, portanto, estar aqui a ver os debates, estar a tomar notas, a trazer para vocês também algumas leituras, que umas vocês já podem ter feito, outras, se calhar, por outro ângulo que vocês, se calhar, não tomavam atenção. Enfim, faço a minha parte, aquilo que faço todos os anos quando são eleições. Portanto, sempre que há eleição, cá está o Cláudio para fazer a sua análise. E, portanto, diz nos comentários se concordas, se não concordas, mas de forma construtiva. Portanto, não vamos espalhar o ódio só porque sim, porque isso não, ninguém ganha nada com isso. E, portanto, já sabem, investiguem, procurem os vossos candidatos, leiam as ideias dos partidos, quer vocês concordem com eles, quer não concordem, e, portanto, eu despeço-me com aquela amizade, um grande abraço, como eu digo, tu então já sabes mais de cor, até lá tem boas conversas, e já agora, dia 10 de março, vota. Um abraço.